Fala, turma! Fala oi pra eles, Claudinha. Oi, turma! Então, vamos lá. Terminando agora nosso ciclo de aulas, deu pra gente pegar tudo, né? E agora falta o mais crítico. Mentira, essa aula vai ser tranquila. Ah, esqueci de colocar o que era na aula passada. Ah, vocês vão descobrir no susto o que é a aula, essa aula agora. Mentira, a gente vai falar de sistema endócrino e de sistema reprodutor, beleza? Então, vamos lá, sistema endócrino. Nossa. Então vamos lá. O que o sistema endócrino faz? Ele permite a regulação do corpo, nossa, e a comunicação entre diferentes partes do corpo, mas não é uma comunicação da mesma forma que o sistema nervoso faz. É uma comunicação mais silenciosa. E quais são suas partes? Hipófise, tireoide, timo, suprarrenais, pâncreas e gônadas. Vamos lá, o que faz a hipófise? A hipófise é isso aqui. Ela produz os seguintes hormônios: GH, que vem do inglês, Growth Hormone, que é o hormônio do crescimento. É o hormônio que faz a gente crescer, que estimula aí a divisão celular, crescimento celular, né? Ele atua mais enquanto a gente está dormindo, tá? Então a gente produz o GH, mas ele ativa mesmo, ele faz as funções dele de noite quando a gente está descansando, que é legal, né? É legal você crescer enquanto você está andando, pode dar problema, né? Aí temos o ADH, que é o hormônio antidiurético hormônio, antidiuretic, alguma coisa assim, que controla a perda de água pela urina. A gente já conversou isso. Quanto mais hormônio antidiurético, mais água você segura no seu corpo, mais concentrada é essa urina. Gonadotropina. Então, hormônio estimulador das gônadas. Ele estimula as gônadas a produzir o que as gônadas produzem. Então, se estiver estimulando os testículos, estimula a produção de espermatozoides. Se for os ovários, ele estimula a ovulação. Aí temos aqui o folículo estimulante, ele estimula a produção de espermatozoides também, né? No caso dos testículos, mas ele estimula a maturação do folículo no caso das difícil, no caso dos ovários. Aí temos a ocitocina, né, que é o hormônio, chamam de hormônio da felicidade, mas ele é meio que o hormônio da contração, que ele apresenta grandes quantidades no parto. Então no momento do parto você tem um pico de ocitocina, né? E você vai ter ocitocina enquanto você estiver amamentando, né? Ele estimula aí a contração, né? Então contrai o útero e aí você faz o parto, contrai os músculos dos seios e aí o leite sai. E a prolactina, que estimula a produção de leite. Pro, a favor, lactina, lacto, leite. Prolactina estimula a produção de leite. Fácil, né? Então isso é o que é produzido pela hipófise, tá? São esses 6 hormônios. Aí tireoide. Tireoide produz os seguintes hormônios, que é só a tiroxina, que é o TH, tá? E a tireoide ela vai ser responsável aí por regular o metabolismo celular. E aí tem umas questões em relação à tireoide. Então existe o hipertiroidismo e o hipotiroidismo. O hipertiroidismo é quando você produz mais TH do que realmente seu corpo precisa, né? Esse hormônio, tiroxina. Isso faz com que seu metabolismo seja mais acelerado do que deveria ser. Então é normal que as pessoas com hipertiroidismo elas sejam muito magras, né? Até meio demais, assim. Né? E aí elas têm outras questões também, como por exemplo, coração muito acelerado, né? Tudo que tem a ver com metabolismo, né? Muito a mais, assim, né? E não estamos falando de hiperatividade, tá? São questões fisiológicas, não necessariamente de comportamento, tá? E, e aí você pode ter umas coisas tipo olhos saltados, né? Isso referente à pressão isso decorrente da pressão sanguínea, né?
E pode ocorrer bócio também, que é um inchaço do pescoço, é um inchaço dessa glândula. O bócio ele é mais comum no hipotiroidismo, mas ele pode acontecer nesses casos, no caso do hiper também. Aí, hipotiroidismo. O hipotiroidismo ele faz o contrário, o metabolismo lento. Então a pessoa, ela é o contrário. Então ela tem uma tendência a engordar, né? Ela tem uma tendência a ter batimentos cardíacos mais lentos, né? Menos atividade física, né? Então tudo ao contrário, né? E é normal que essa pessoa ela também tenha o bócio, né? Então é mais normal que ela tenha esse inchaço no pescoço, porque às vezes você tem hipotiroidismo porque você não tem iodo suficiente, né? Eu já comentei iodo. E aí isso faz com que a glândula ela acredite que a quantidade de tiroxina que ela está produzindo não é suficiente, mas é que na verdade a tiroxina que ela está produzindo não tem iodo, então não é uma tiroxina que realmente faz a função que ela deveria ter, porque falta o iodo para fazer ela ativar. Né? E aí a glândula incha como uma forma de tipo produzir mais tiroxina, só que ela produz mais tiroxina que não faz a função da tiroxina. E aí ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então por isso que forma papada, né? Esse que é o bócio. E aí é mais comum por causa disso. Né? E aí existe o Hashimoto. Aí o Hashimoto ele é mais discreto, porque o Hashimoto, as células da tireoide elas são atacadas pelo sistema imune. Né? E aí por elas serem atacadas pelo sistema imune, você produz menos tiroxina porque você tem menos célula. E aí isso faz com que você tenha menos desse hormônio. E é uma doença autoimune porque é o sistema imune que ataca. Tá? E isso causa hipotiroidismo. Então, hipotiroidismo por falta de iodo, hipotiroidismo genético e hipotiroidismo devido ao Hashimoto. Né? Existem essas três condições. E aí existe o hipertiroidismo por questões genéticas, que é que é a quarta condição. Tá? E aí o iodo, ele é muito importante, eu já falei, porque ele faz parte da tiroxina. Então o ferro é importante porque faz parte da hemoglobina, o magnésio é importante porque faz parte da clorofila, assim como o iodo é importante porque faz parte da tiroxina, que regula aí o metabolismo. Né? E aí, por causa disso, o nosso sal de cozinha, ele é suplementado com iodo. Né? E aí vem eu falar uma coisa interessante que é, ultimamente, as pessoas entraram na moda de comer esse sal do Himalaia porque diz a lenda que ele tem mais sais minerais, porque ele é mais saudável, porque não sei o quê. E aí a questão é, eu estava vendo as informações e parece que ele não é muito mais saudável, né? Tipo, a quantidade de sais minerais que ele tem, assim, não são tão diferentes do sal de dias que a gente tem do dia a dia, né? Mas só que tem uma coisa importante de falar. Eu vi que alguns dos sais que eles estão vendendo, eles são iodados, né? Então tá escrito aqui, ó, refinado iodado. Mas existem alguns que podem não ser, né? Principalmente esses que te vendem a granel. Então fiquem de olho, tipo, eu substituí todo o meu sal por sal do Himalaia. Pode ser que você não esteja recebendo iodo suficiente, tá? Lembre-se que o sal refinado ele é iodado. Então, se você quer, porque quer comer sal do Himalaia, procura sal do Himalaia que está na embalagem escrito sal do Himalaia iodado, tá bom? Aí temos as paratireoides, que produzem um paratormônio que regula a presença de sódio e potássio no sangue. Quando você tem pouco paratormônio, isso pode causar espasmos, né, e enfraquecimento ósseo. Né? Então, isso faz com que libere mais potássio e sal e cálcio, né? Cálcio e potássio estão presentes nos nossos ossos, libere mais para o sangue. Né? Isso também não é muito legal porque isso pode facilitar uma pedra no rim. Timo ele é pouco importante na fase adulta, ele é mais importante quando a gente é recém-nascido, que ele produz uns hormônios que são irrelevantes para o vestibular, mas ele se torna importante aí para o sistema imune, né? Porque é onde ocorrem aí. Uma coisa sobre o sistema imune que eu esqueci de falar. A gente falou dos linfócitos. Existem dois tipos de linfócitos, linfócito B e linfócito T. O linfócito B, ele matura no baço, por isso B, linfócito B é de baço. E o linfócito T, ele matura no timbo, por isso linfócito T, linfócito timo. Tá? Só isso. Tem umas outras coisas para falar, tipo, o linfócito B faz um tipo de coisa, o linfócito T faz outro tipo de coisa, mas irrelevante.
Pâncreas, irrelevante para o vestibular, né? Que é irrelevante. Pâncreas, a gente já falou quais são as funções em relação ao intestino, né? Ao sistema digestório, né? Mas a gente falou que ela é uma glândula dupla, porque ela também secreta hormônios para o corpo. Esses hormônios são insulina, que estimula a absorção da glicose do sangue, né? E o glucagon, que libera a glicose do fígado. Então, o que acontece? Quando você se alimenta, tem um monte de sangue no seu. Tem um monte de sangue. Tem um monte de açúcar no seu sangue, porque você acabou de se alimentar. E aí a insulina sobe para fazer as células absorverem esse açúcar, essa glicose. Inclusive o fígado, né? E aí, essa glicose ela tem que ter uma quantidade mínima no sangue, né? Só que com o tempo, seu corpo vai consumindo essa glicose. Né? Vai consumindo, vai consumindo. E aí, tipo, abaixa o nível de glicose. Aí o seu corpo, ele precisa continuar funcionando até a sua próxima refeição. E aí o fígado, ele armazena muito glicogênio, que é o material de reserva dos animais. Né? A gente já teve essa conversa. Que é o glicogênio. E aí o glicogênio, ele é quebrado em glicose e liberado no sangue. Mas quem estimula isso é a liberação de glucagon. Então, a insulina ela controla a presença de açúcar no sangue, e o glucagon ele libera o açúcar presente no fígado, né, que está em formato de glicogênio, para o sangue. E aí, opa, aí temos aqui, ó, às vezes ocorre diabetes, né? E aí existem dois tipos de diabetes. A diabetes autoimune, né, que é a tipo 1, que vem de nascença, pelo menos muito jovem, né? Em que o próprio sistema imune ataca as células beta, que são as células que produzem insulina no pâncreas, né? E, tipo, pode acontecer de uma hora para outra, tipo, pum, agora você está com diabetes. E tem a tipo 2, que o organismo ele dessensibiliza, ele perde, você precisa de cada vez níveis maiores de insulina para o seu corpo perceber que ele tem que absorver a insulina presente no sangue. E aí isso pode fazer com que você tenha um sangue doce, que, enfim, tem uma densidade que não é muito boa e tal. Isso, tipo, geralmente é um processo lento, geralmente se desenvolve quando você é muito mais velho. As suprarrenais, né, são as suprarrenais, são as que estão acima dos rins. Né? E elas produzem aí a adrenalina, que é o hormônio que estimula o sistema nervoso, né, e ativa o simpático, estimula, enfim, a situação de fuga ou luta, né? E temos o cortisol, que é o hormônio do estresse, também liberado em momentos de fuga ou luta, ou quando você tem estresse crônico, do tipo você passa raiva e, enfim, outras questões a semana inteira. Pesquisem sobre estresse crônico, é interessante. E vai ajudar vocês no futuro. Gônadas. Ah, estamos no finalzinho. Então temos as gônadas. No caso dos meninos, as, pe as pessoas de sexo masculino, testículos. No caso das pessoas de sexo feminino, ovários. Né? E aí, o que as gônadas vão produzir? Testosterona. Sim, a mulher também produz testosterona, em quantidades menores, mas produz. Né? Ela estimula principalmente características sexuais masculinas. Né? Eu vou dar ênfase quando estiver falando sobre o sistema reprodutor. Aí temos o estrógeno, produzido principalmente. É produzido também pelo sistema masculino. A gente produz todos os hormônios, gente. Só que o masculino ele produz mais testosterona e o feminino produz mais estrógeno e progesterona. Tá? Aí o estrógeno produz características sexuais femininas e o progesterona estimula o entumecimento do útero. É isso. Sistema reprodutor. Vamos lá. Função. Reprodução. A princípio. E aí vamos lá. Temos as gônadas, né, e as partes específicas. No caso dos meninos, partes específicas são pênis, uretra, vaso deferente, vesícula seminal, próstata, escroto, testículo. Então, ó, pênis, vamos lá, testículo,
Vesícula seminal não. Aqui é o tubo deferente, vesícula seminal. Isso aqui, eu acho que é isso mesmo. Isso aqui tem nada a ver com o sistema reprodutor feminino. Isso daqui é sistema excretor. Isso daqui é a bexiga, né? Isso aqui que está descendo é um urétere, né? Aí aqui, ó, nós temos a próstata. E aí, por fim, nós temos a uretra. Aí a uretra, no caso do sistema reprodutor masculino, ela une tanto o sistema reprodutor masculino quanto o sistema excretor. Beleza. E aí temos as características sexuais secundárias dos meninos, que é presença de pelos, a voz ela fica mais grave, presença de pelos tipo barba, né, peito, abdômen, pubis, braço, costa, coxa, né, pelo tudo quanto é lugar, varia, né? Então eu, por exemplo, não sou uma pessoa que tem muito pelo. Mentira, eu tenho muito pelo, mas não está distribuído dessa forma. Por exemplo, tem um pouquíssimo pelo no peito. E varia, né? Cada etnia tem mais tendências para um ou para outro. Então tem gente que é homem e não tem pelo nenhum, por exemplo. Tem gente que tem pelo para dar e vender, Tony Ramos. Né? Então, relaxem, faz parte, cada corpo é um corpo. E características como tipo largura do ombro, pomo de Adão, que é essa cartilagem aqui saltada, né? Esse é o pomo de Adão. E que mais? E quadris também, né? Então os quadris masculinos são assim, né? E os quadris femininos era o que eu ia ressaltar na próxima, mas é interessante já mostrar agora. Os quadris femininos, eles acumulam mais gordura aqui embaixo, né? Então, é o formato, a galera chama de qual o nome? Ampulheta. Né? Ampulheta. Então, você tem, tipo, dois triângulos aqui. Enquanto o homem, ele tem uma tendência a ser mais reto, ou formar um retângulo, ou formar um triângulo aqui em cima, porque o ombro é mais largo, né? Enfim. Aí tem uma coisa interessante, que é o ponto de o centro de massa específica, né? Então tava rolando uns TikToks do tipo, a pessoa vai lá, senta na parede e não consegue levantar, as mulheres conseguem levantar, os homens não conseguem. Isso se deve ao centro de massa, né? Então o centro de massa do homem, mais ou menos tipo no umbigo, e o das mulheres é um pouquinho abaixo do quadril, e isso faz com que em alguns momentos seja vantajoso. Então, para o homem, ele vai precisar fazer mais força para levantar daquela posição, enquanto a mulher já tem um peso mais para baixo, né, que isso facilita sair daquela posição. Então, isso tem a ver com uma questão mais de distribuição de peso no corpo. Né? A mulher distribui o peso mais homogeneamente, então distribui na coxa, tal. Agora o homem ele concentra mais na barriga, né? Barriga e essencialmente na barriga, que tinha mais uma localização que concentrava gordura. Aí vamos lá, em relação ao corpo feminino, né, temos vagina, né, as partes específicas, né, temos aqui, ó, vagina, tá? Útero, que é o local onde ocorre a recepção do óvulo. Do óvulo não. Ah, odeio essa hora. Zigoto, obrigado. Então temos o triângulo aqui, né? Esse daqui é o útero. Aí temos as trompas que ligam o ovário ao útero. Tem muita coisa. Aí temos a parte externa do sistema reprodutor feminino, que é aqui. Então a vagina é essa parte aqui embaixo, tá? Aí tem a uretra. Então, ó, no homem, uretra e sistema reprodutor, né? O sistema excretor e o sistema reprodutor se unem na uretra e se unem, né? Eles têm como parte comum
a uretra. Sistema reprodutor feminino, não. Então, a uretra está aqui fora, está acima da vagina, né? Tá bem separadinho. E aí aqui em cima tem um clitóris e... eu digo isso. Assim como o homem tem a glande, né, o clitóris ele tem a mesma origem. Né? Então ele é um sistema, ele tem a mesma sensibilidade. Acho que essa é a melhor forma de explicar. Então é uma região estimulatória. Tá? Contente com essa resposta. Só que ao invés de ser toda essa área, é uma área muito menor, ou seja, é muito mais concentrado. Então é muito mais sensível também. Então tenham cuidado com o clitóris, meninos ou meninas. As meninas vão saber. Características secundárias. Então, aí o que tem de excesso, de excedente em relação ao corpo feminino. Então, o corpo feminino também produz pelos, né? Então, apesar da gente ter aqueles padrões dizendo que mulheres têm que se raspar e não sei o quê, elas se raspam porque elas produzem pelo, porque é natural do corpo produzir pelos. Né? Então, tem pelo no abdômen, tem pelo na virilha, tem pelo nos braços, tem mulher que desenvolve pelo no peito, tem mulher que desenvolve barba e bigode. Né? Somos mamíferos, pelos fazem parte. Né? A gente tem uma construção social que diz que a mulher não tem que ter pelo. Que existe uma construção de que alguns povos, as mulheres realmente não têm pelo e aquilo foi tratado como o que deveria ser. Enfim. E aí isso é uma discussão mais rasa da questão. Então, pelos são características secundárias femininas também em outras regiões, não tanto quanto o masculino. Né? Temos seios, né? Então as mulheres quando chegam na puberdade, na maturidade sexual, os seios desenvolvem e os quadris a gente já tinha comentado, né? Então você tem um quadril normal, né? Vai, normal não, um quadril neutro entre masculino e feminino. Ao desenvolver as características secundárias femininas, a tendência das mulheres é concentrar a gordura, né, os corpos adiposos aqui no quadril, um pouco abaixo do quadril. Né, e isso cria uma forma de corpo diferente da masculina. Aí tem uma coisa interessante para conversar com vocês, que é a existência dos intersexos. Eu ia usar o termo intersexualidade, mas eu falei intersexualidade por confundir com sexualidade, sexualidade é outra coisa, e eu preferi usar o termo intersexo. Mas intersexo é quando um animal, ele apresenta características masculinas e femininas no mesmo corpo de forma intermediária. Então eu trouxe aqui o exemplo dos insetos, que é muito, inclusive, usado por grupos trans como representação, que aqui temos não sei qual masculino, qual é feminino. Imagino que esse seja o masculino porque a pinça é maior. Né? Normal esses animais seriam um pouco mais agressivos, territorialistas, pipipopopó. E aí a outra parte ela é feminina. Né? E aqui é a mesma coisa. Aqui você tem metade é macho e metade é fêmea. Isso é intersexualidade, ela é muito comum na natureza. Tá? No caso dos insetos, na verdade, no caso dos artrópodes, isso acontece dessa forma, metade, metade, metade. Isso se refere à questão do embrião. Então, o embrião, em algum momento da divisão, ele divide em duas partes. E quando ele divide nessas duas partes, né, literalmente, metade dele vai seguir aquelas características e a outra metade aquelas características também. Então, se ele perder enfim, um dos cromossomos sexuais nesse processo de divisão, isso pode fazer com que a outra metade realmente desenvolva um sexo diferente do, do zigoto. Né? Isso é relativamente comum. Tá? Só que em seres humanos, né, em animais, na verdade, o intersexo ele é um pouco mais complicado, porque ele não é meio a meio. Inclusive, em insetos pode rolar um quarto, um oitavo, né? Pode rolar em qualquer fase. Né? Então, uma coisa diferente.
Mas em mamíferos, em animais ele pode rolar de formas diferentes. Na verdade, acho que pode falar mais de mamífero, porque alguns outros animais, inclusive, conseguem fazer transição de sexo. Mas em animais, né, em mamíferos, em mamíferos, pelo menos, você pode ter diferentes estágios. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que ela é intersexo, mas ela apresenta um sistema reprodutor feminino normal, normal entre aspas, né? Regular, né? E ela é incapaz de engravidar, né? E aí você vai ver e ela é XY. Ou, por exemplo, ela tem testículos ao invés de ovários. E aí, tipo, tem várias combinações. Então, às vezes a pessoa, tipo, tem um pênis, tipo, tudo ok, parece. E, tipo, ela é. Aí você vai ver, ela é estéreo. E aí você vai ver, ela é XXY. Né? Então, tem, tipo, várias combinações, né, que podem acontecer que, tipo, não são, tipo, o que a gente chama de hermafrodita, né? Que é quando a pessoa tem ambos os sexos no mesmo corpo, né? E mesmo o hermafrodita, a pessoa hermafrodita, ela pode apresentar tanto diferentes graus de desenvolvimento. Então, ela pode apresentar um pênis mais desenvolvido ou uma vagina mais desenvolvida. Então, isso não necessariamente é algo, tipo, sempre 50-50. Existem diferentes graus de desenvolvimento em relação ao hermafroditismo, né? E assim como existe em relação ao intersexo. Então, existem homens que são desde nascença XY e criados como homens, mas ao contrário, né? Homens que são XX, que foram reconhecidos pelas pessoas como XX, como XY, como é sempre muito difícil. Então existem homens que são XX, né? Então, em teoria, né, teria uma genética que faria essas pessoas se desenvolverem como mulheres, mas que, enfim, por alguma questão ali genética, essa pessoa produziu testosterona e fez ela desenvolver características masculinas e um corpo que é masculino desde a nascença, né? E o contrário também é verdade, você ter mulheres que são XY, que apesar de ter o cromossomo Y, não produziram testosterona, tiveram uma sobreposição do X, desenvolvendo, enfim, características femininas, né, ovário, tudo mais, porém são XY e costumam ser, e não é incomum que sejam estéreis essas pessoas, né? Então, só dizendo que existe uma diversidade muito maior do que a gente costuma ensinar nas escolas e, enfim, é muito maior do que o que é debatido, inclusive na televisão. Então, tomem cuidado. Inclusive é muito difícil, inclusive, explicar algumas coisas. E por fim, ciclo menstrual e contraceptivos. Então, como ocorre o ciclo menstrual? Então, o ciclo menstrual nada mais é do que o corpo, é um ciclo normal que as mulheres têm, que, enfim, que as mulheres têm que prepara o corpo para receber um filho, né, uma prole. Então, o que, que acontece? O corpo vai lá, né, entumece, desenvolve ali no útero um tecido para receber o zigoto, e ao não receber o zigoto, aí ocorre a menstruação. A menstruação nada mais é do que o seu corpo liberando todo esse preparo que ele fez para conceber um filhote, né? E aí libera todo aquele sangue, todos aqueles pedacinhos, tudo isso é o endométrio, né? É esse tecido que foi produzido se esvaindo, né? E aí isso é regulado hormonalmente. Então, é um ciclo de mais ou menos 28 dias, né? Então, cada pessoa, cada mulher sabe como é seu ciclo, né? E aí ocorre o seguinte, ó, você tem o FSH, que é o folículo estimulante,
Cadê o FSH? O FSH ele está sempre presente, né? E quando vai se aproximando, né, da ovulação, o que que acontece? Ele vai aumentando. E aí, quando está aproximando da ovulação, ele vai dar uma diminuída, depois ele dá um pico. Quando dá esse pico, ele dá junto com o LH. LH é o hormônio luteinizante, que inicia o corpo lúteo. Então, o folículo estimulante, ele vai estimulando o crescimento do folículo, ó, o folículo crescendo, e aí ele tem um segundo pico, quando libera o folículo e junto com o hormônio luteinizante. Então, o luteinizante vai dar início ao corpo lúteo, tá? Que é também uma outra parte no ovário, né? São outras células que ficam. São células daqui, ó, que se desenvolvem no corpo lúteo e produzem agora um outro hormônio, né? Que é a progesterona. Enfim. E aí a progesterona, ela estimula o entumecimento do, qual o nome? O entumecimento do útero. Então você tem o estradiol aqui trazendo, né, estimulando o entumecimento do útero e a progesterona estimulando também o entumecimento do útero, tudo bem? E aí então nós temos duas fases, são a fase folicular e a fase lútea, né? Então a fase folicular é a fase que o folículo está se desenvolvendo e a fase lútea é a fase depois da ovulação em que você tem o corpo lúteo produzindo o hormônio. Aí, tipo, esse corpo lúteo ele vai degradando, independente se engravidar ou não, esse corpo lúteo vai degradar, vai degenerar e vai morrer, né? E aí, tipo, os hormônios eles vão caindo. Só que, se você engravidar, o feto ele produz hormônios, né, estradiol e progesterona que mantém o útero entumecido, né? Então, tipo, essa bengala aqui ela vai embora, mas se engravidar o embrião ele vai produzir hormônios para manter a gravidez, né, para segurar. Aí aqui é interessante, né, porque ele mostra as fases. Então, ó, tá o folículo, né, tá marcando o ovário aqui, ó, folículo, soltou, soltou o óvulo. Aí ó, o óvulo tá caminhando aqui, ó, ele chegou no útero. Enfim. E aí temos a menopausa. A menopausa, putz, eu achei que eu ia colocar. A menopausa, ela é caracterizada pela alteração desses hormônios, né? Então você tem esse ciclo regular, né? Só que com o tempo vai diminuindo, né, a quantidade de vários hormônios, né? O GNH vai diminuindo, né? E isso faz com que esse ciclo acabe quebrando, né? Então você para de ter menstruações. Só que, tipo, alterações hormonais, elas sempre acabam em alterações físicas também, né? Se tiver qualquer alteração hormonal, como por exemplo tireoide, você vai ter alterações de humor, você vai ter alterações de relação, tem várias questões. Adrenalina, cortisol, tudo altera como você se relaciona com o mundo. Então, a gente, tipo, qualquer hormônio pode fazer com que você altere sua relação com as pessoas, tá? Então, é normal ter alterações de humor. Existe também a andropausa, então os homens também abaixam o GNRH, né? E eles aí acabam produzindo menos, né, espermatozoides, também menos desempenho, menos testosterona. E tanto a andropausa quanto a menopausa, elas podem causar osteoporose, né? Porque, enfim, né, você acaba desencadeando outras coisas, né? E só que a osteoporose ela é mais severa para as mulheres, tá? Então as mulheres elas perdem mais cálcio, então as mulheres têm que ter mais cuidado quando chegam na menopausa, tá? Uh, e aí temos métodos contraceptivos, tá? O que são métodos contraceptivos? É para evitar que vocês tenham uma criança. A maioria dos métodos contraceptivos são destinados para a mulher, né? Mas existem métodos voltados para o homem, tá? Então vamos lá, os métodos menos efetivos. Método da tabelinha, né? Então você vai contando os dias. Então a gente viu lá, ó, entre o dia 1 e o dia 14 não vai rolar, não vai ter bebê. Mas entre o dia 14 e o dia 28 pode rolar bebê.
Então, meio que você não faria nada nesse dia. Mas os espermatozoides eles podem sobreviver um tempo, então marcar no dia 14 não é um dia legal, então é melhor tipo uns dias antes, então uns 8 dias de certeza que seria o ideal. Mas é um dos métodos que dá tipo 8%, então 8 a cada 100 mulheres engravidam usando esse método. Aí tem o espermicida, né, que é um produto que mata o espermatozoide. 21%, tipo, usando só ele, 21% das mulheres acabam engravidando a cada 28 a cada 100 mulheres acabam engravidando ao longo de um ano. Então, vai tendo várias relações e, enfim, né? Não é tipo, usei uma vez, eu tenho 18% de chance de engravidar, tipo, ao longo de um ano. Então, se você usou, teria que ver direitinho como é essa estratégia, mas seriam pelo menos 12 vezes, o que faz, tipo, 18, 18 vezes 100, 100 vezes 12 vezes 1000, que faria, tipo, virar 1,8%. Mas, enfim. Teria que ver esse cálculo. Mas, enfim, espermicida tem alta chance de dar problema. Aí a gente tem os preservativos masculinos com 13%, preservativo feminino com 20%. Coito interrompido, que é péssimo, né, que é o não uso de camisinha, né, que, enfim, impede com que o homem ejacule dentro da vagina, mas a gente sabe que mesmo não ejaculando dentro da vagina, existe um corrimento do homem, né, e eu esqueci o nome. Em, em inglês eles chamam de pre-cum, né, que é o antes da ejaculação, né, que é um líquido que o homem produz durante, enfim, excitação, que pode ajudar na lubrificação. Alguns homens produzem mais, alguns homens produzem menos. E aqui esse líquido pode conter espermatozoides e pode ser suficiente para, enfim, engravidar. Aí tem a esponjinha, que eu nunca vi, mas deve ser. Acho que eu sei. Não, não sei. Parece um diafragma, só que diferente. Um diafragma, né, que é esse aqui, ó, é uma tampinha que você coloca no colo do útero, né, que em tese seria uma barreira física impedindo a passagem de espermatozoide, 17%. Aí tem um anel, eu nunca vi o anel. Aí tem um adesivo, né, um adesivo hormonal para, enfim, controlar a, o ciclo menstrual. Aí tem a pílula também para controlar o ciclo menstrual, e tem o hormônio injetável também para controlar o ciclo menstrual. Já é uma quantidade menor, entre 6 e 12 mulheres a cada 100 em um ano, né? E aí tem os mais efetivos, que são o implante, né? Esse daqui é um hormônio, é um implante, tipo uma pílula que eles colocam dentro do seu corpo, fica liberando hormônio, né? Seria um adesivo só que interno. Aí tem o DIU hormonal, que eles colocam dentro do útero, né, que fica liberando hormônio também, para controlar, enfim. Aí tem o DIU com cobre. O DIU com cobre eu nunca fui atrás, mas parece que é bem efetivo também, 0,8%. Né? E aí existe a esterilização. Então, aí no caso existe o amarramento de trompas, né, que impede a passagem de óvulos aqui do ovário para o útero, e existe a esterilização masculina, que corta aqui o túbulo seminífero, né? Tubo seminífero, que impede então a saída de espermatozoides do testículo para a uretra, né? Então isso seria o mais efetivo. E aí quando a gente olha, ó, é um salto muito grande, porque aqui, ó, a gente está falando de 18 a cada 100, aqui entre 6 e 12, e aqui a gente está falando de uma gestação, ou até menos, né? Porque aqui a gente está falando de 0,1%, menos de uma gestação, na verdade. Então, são os métodos mais efetivos, né? O implante, o DIU. Aí repara que o outro método mais efetivo, o terceiro método mais efetivo, é a esterilização masculina, né? Que inclusive é um dos métodos menos agressivos se a gente for parar para pensar, porque um DIU dói. Quer dizer, eu nunca passei por isso, mas diz a lenda que dói. Agora, por exemplo, esterilização masculina, o testículo ele está fora do corpo. É muito mais fácil você fazer uma operação do que os ovários que estão dentro do corpo. Então, o ovário você vai ter que fazer quase que uma cesárea. Mentira, você não vai fazer uma cesárea, você vai fazer duas incisões,
uma de cada lado, você vai fazer o corte, a manipulação, enfim, mas você tem que cortar a musculatura, tipo, é um processo muito mais delicado e complicado, que pode ter algum problema do que fazer esterilização masculina, né? Então, a esterilização masculina, ela é muito menos agressiva, muito mais efetiva, muito menos invasiva, pode dar muito menos problema e ainda assim é um dos métodos menos procurados. Então acaba existindo um peso muito grande em cima da mulher. Então vale a pena a discussão. Né? E além disso, dá para fazer religações aqui. Então, tipo, eu era adolescente, aí cortei, beleza, né? Pra não ter esse problema e tal. E, e aí, tipo, chega na fase adulta e fala, eu gostaria de ter um filho, né? Meu, tipo, de gene e tal. Então faz a religação, né? Tipo, um processo tranquilo também, que seria muito mais difícil para uma mulher fazer, e ou então, tipo, faz inseminação artificial. Você ainda vai ter suas células lá que podem ser colhidas e fazer inseminação. Então fica aí a discussão. Né? E sobre camisinha, apesar dos 20% aqui, ó, preservativo feminino, não, 13%. Existe a questão ainda das DSTs, né, gente? Então, apesar da maior preocupação do sexo heterossexual ser um filho, existe ainda DST. Então, existe sífilis, existe uma série de DSTs que vão ser extremamente desconfortáveis. Existe não só desconfortáveis, sífilis pode dar problema neurológico, não só em você, mas também no seu filho. Então, se você engravidar, tiver sífilis, você também pode seu filho pode ter sequelas, né? Então é extremamente delicado também. Tem o HPV, né, que causa verrugas vaginais que nunca vão embora também. Né? Alguns HPVs, inclusive, ele, não só vaginais, mas também podem causar no pênis. Né? Existe também HPVs que parecem que têm maior tendência de gerar câncer no colo do útero. Né? Então, existe uma série de cuidados que são importantes de se ter em relação a sexo, né, que são importantes para a vida, né? Então, tá, engravidar jovem não é legal, engravidar sem ter planejamento não é legal, mas existem também as DSTs que vocês têm que se preocupar, né? Porque não pegar uma DST nunca é legal. Tá? E tem homem que não percebe que está com DST, o que é muito delicado também. Inclusive, meninos lavem o pênis. Muitos homens não lavam o pênis, você tem que passar sabãozinho dentro da glande quando você está tomando banho. Tá? Fica um cheiro horrível. Tem homem que perde o pênis porque gangrena, porque, enfim, vira um ambiente propício a bactérias, fungos e que acabam, enfim, literalmente atacando e apodrecendo ali. Então, espero que vocês estejam conscientes disso. Né? E por último, existe o HIV. Né? Então, o HIV, apesar de hoje existir remédios que controlam e façam que a pessoa viva normalmente a vida, né? Diferente do que acontecia há muitos anos atrás, não é um fardo que eu imagino que a maioria de vocês queira carregar. Então, é um cuidado que tem que se ter também. Ainda existe muito preconceito, porque as pessoas imaginam ainda que HIV é algo que é dos homossexuais, mas existe muito heterossexual que contrai HIV exatamente por fazer sexo sem camisinha, né? E existe muita mulher casada que acaba tendo HIV porque o homem sai do casamento, pula o casamento, faz sexo sem camisinha, contrai HIV e passa para a esposa. Tá? Então, essa é uma realidade. Tá? Então, saibam se proteger. Tá, gente? E, e eu acho que é isso, Pro. Já tem uma coisa interessante que eu tinha que ter falado sobre órgão reprodutor masculino. Os testículos, eles estão aqui dentro, tá? Quando a gente é pequenininho, eles estão aqui dentro. E à medida que a gente
cresce, né, os testículos vão descendo. É só isso. Só engraçadinho. Depois eles descem. Então é isso, gente. Essa foi a nossa última aula. Qualquer dúvida, mandem sempre. Abraço. Dando tchauzinho, Claudinha. Tchauzinho.